Vídeo número 14 sobre linguagem C++. Hoje vamos ver a atribuição por valor e atribuição por referência, beleza? Então, uma diferença aí bem sutil entre essas duas formas de você estar atribuindo valores a variáveis aí, certo? Inclusive aí, né, a passagem de valor por referência é muito utilizada na orientação a objetos, beleza? Bom, vou dar um exemplo aqui com duas variáveis basicamente, né? A primeira variável vai ser o A aqui, que vai conter o valor de 10, e a segunda variável, eu vou utilizar aqui a passagem de dados para ela, né? Copiando o valor de A, beleza? Então o que eu estou falando aqui então? Tem uma variável A que vale 10 e a variável B, ela vai copiar aqui, ó, o conteúdo da variável A. Então ambas as variáveis, elas vão conter o mesmo valor, beleza? Então lookout, né? Vou colocar aqui, ó, A. E agora aqui, ó, na linha 10, teremos aqui a B, correto? Ó, ambas as variáveis terão o mesmo valor aí, ó. A vale 10 e B também vale 10. Bom, o que acontece agora, se eu pegar o valor de A e alterar ele aqui, ó, na linha 8, né? A, por exemplo, aí vale 20, ou 50, por exemplo, né? Será que o valor de B também vai ser modificado? E a resposta é definitivamente não. O valor de A vai ser 50, porque só ele foi alterado. O valor de B vai continuar sendo 10, porque o B aqui, ó, ele está trabalhando com o valor antigo da variável A, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma passagem de dados por valor, de forma direta, beleza? Da mesma forma aqui, ó, se eu alterar, por exemplo, o valor de B, certo? A variável A, ela ainda vai continuar tendo o mesmo valor, correto? Correto, ó, vai continuar tendo o mesmo valor. A vale 10, modifiquei somente o B, então, portanto, elas têm aqui, ó, valores diferentes aí, certo? Beleza, então, já vimos aqui então a passagem de dados por valor. Vamos ver agora aqui uma coisinha que é muito utilizada na orientação a objetos também, que é a passagem de dados aí, né, por referência. O que significa por referência? Nesse caso aqui, ó, tanto a variável A quanto a variável B, elas estão ocupando aí, certo? Diferentes espaços de endereço de memória na sua memória RAM. Então, a variável A e a variável B, elas armazenam dados em lugares diferentes, beleza? Beleza, então. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer essas mesmas variáveis, elas acessarem o mesmo endereço de memória, ou seja, a mesma referência, como se tanto a variável A como a variável B, elas apontassem para o mesmo endereço, como se fossem dois papéis aí, né, escrito com o mesmo endereço, certo? De memória. O que a gente faz então? Eu vou adicionar esse símbolo aqui, ó, que é um tipo um E comercial, certo? Antes da variável que eu quero fazer essa atribuição aqui, ó. Agora, nesse caso aqui, a conversa já muda um pouquinho, né? A variável B, certo? Ela vai ser uma referência para a variável A, certo? Se eu der aqui um F11, elas terão aqui, ó, basicamente o mesmo valor, beleza? Bom, o que acontece agora? Vou pegar aqui o conteúdo da variável A e vou, né, colocar aqui, por exemplo, aí, como tendo o valor 15, né? Bom, no primeiro exemplo que a gente viu, se eu alterasse o valor de A, o valor de B continuaria intacto, né, e vice-versa. Nesse caso aqui, como a variável A ela é uma referência para B, se eu alterar o conteúdo dela, automaticamente o B também vai ser alterado. Então, portanto, elas terão o mesmo valor, tá vendo? Porque elas apontam para o mesmo endereço de memória, para o mesmo conteúdo. Da mesma forma, se eu pegar, por exemplo, a variável B e alterar o conteúdo dela, automaticamente o conteúdo da variável A, que era 10, também vai se tornar 15, certo? Vamos ver aqui, ó. Então você pode aí, ó, agora o que acontece? Você pode se referenciar o mesmo dado na memória do computador através de duas variáveis. E você pode brincar um pouco aqui também, ó. Por exemplo, aqui, né? Vou pegar aqui e criar uma outra variável chamada C, né? Que vai conter o valor de B, certo? Vamos fazer uma brincadeira aqui muito doida. Vou pegar aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V. Opa! Ctrl C, Ctrl V, pra gente finalizar o vídeo aí, pra não ficar muito longo, né? Aqui, ó, C, tá vendo? Beleza, então. Agora, quanto que vale A, B e C, ó? Vamos valer aqui o valor de 10, né? A gente colocou aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, minúsculo. Tá aí, ó. Ambas valem 10, né? Se eu alterar, por exemplo, a variável A igual a 15, todas as outras aí, ó, vai conter o valor de 15, tá vendo? Essas três variáveis apontam para o mesmo endereço de memória. Da mesma forma que se eu alterar o B, ó, todas serão alteradas, tá vendo? Ó, se eu alterar aqui também o C, todas serão alteradas, porque todas apontam para o mesmo endereço de memória. Então, essa aqui é uma diferença bem sutil de passagem de dados por referência, nesse caso aqui, e passagem de dados, ó, por atribuição. Nesse caso aqui, ó, como estou utilizando atribuição, não mais referência, agora cada uma vai ter o seu próprio valor aí, tá vendo? Fica intacto aí. Então, é basicamente isso aí, então, acho que deu para entender aí, né? Qualquer coisa deixa nos comentários aí. O vídeo tá ficando um pouquinho longo aí às vezes, tô tentando diminuir bastante aí, né? Mas devagar e sempre, a gente chega lá. Se você quiser também acessar aí o meu canal aí, né? E tá se inscrevendo lá, eu vou postar aqui mais coisas aí também sobre Java, linguagem C++, talvez banco de dados, e uma forma de a gente estar organizando melhor isso aí, né? Então, é isso aí, então, valeu!